Precioso demais. Queria agradecer vocês, tá, amados? Queridos, 1 de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Está escrito assim, olha que maneiro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora, Romanos 5, 6, está escrito assim, deixa eu ir lá. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Os textos que a gente acaba de ler deixam a gente comprometido na figura do amor e na linguagem do amor, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente entende que o amor ele não é uma opção. O amor não é assim uma expressão dos filhos mais maduros. O amor não é uma característica dos pastores, por exemplo. O amor não é uma expressão dos servos de Deus, aqueles que têm mais caminhada, dos líderes da igreja. Segundo João, o amor, em primeiro lugar, é o próprio Deus, e, segundo lugar, ele é a expressão natural daquele que conhece a Deus, daquele que é filho de Deus. Bom, os irmãos sabem que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus é uma adoção, é um privilégio dado e conquistado pelo amor, que, como disse os outros textos que lemos, foi comprovado quando Cristo deu a sua vida por nós. Então, o amor não é uma característica de maturidade cristã. O amor não é característica de um ministério. Se bem que com a maturidade, com o crescimento da gente, com o nível do caráter de Cristo plantado em nós, nós crescemos no amor, a gente avança no amor, a gente se agiganta no amor, a gente descobre a beleza do amor. Contudo, o amor não tem uma relação direta com maturidade, mas uma relação direta com uma experiência com Cristo. O que nos faz amar não é o fato de termos sido amadurecidos. O fato de sermos amadurecidos nos faz descobrir a beleza do amar. Mas o amar tem uma relação direta com o enxerto de Deus em nós, com a vida de Deus em nós, com o fato de termos sido feitos filhos de Deus e de estarmos em Cristo. Fundamentalmente, é isso que nos faz amar os irmãos. O amor não é uma obra humana, não é algo que nasce dentro do homem natural. O amor é o próprio Deus. Então, quando nós temos uma experiência com Cristo, com Deus, esse amor nasce dentro da gente. Lembra da experiência de Maria? O poder do Altíssimo virá sobre ti, conceberá e você dará luz.
ao amor. Jesus era a expressão corpórea do amor. Ele era a expressão física do amor. Por isso que o amor é fundamento do evangelho. Eu já falei com os irmãos nas mensagens anteriores que Jesus é o evangelho. O evangelho não é uma mensagem, o evangelho não é uma doutrina, o evangelho ele não é um entendimento. O evangelho é Jesus. Maria gerou o amor, o evangelho, dentro dela. E esse amor transcendeu a partir dela. É por isso que não é possível ser filho de Deus e não amar. Não é possível, não cabe se dizer filho de Deus e o amor não está em nós. O amor é essa manifestação de Cristo em nós, esperança de glória ou da glória. É o amor dentro da gente. Quem tem uma experiência religiosa, quem tem uma experiência evangélica, pode até não amar. Quem tem uma experiência com a religião, quem frequenta templos, quem ouve pregações, pode perfeitamente não amar, mas é impossível ter a vida de Deus e não amar. Eu queria dar e dividir com vocês algumas características sobre o transcender, o poder transcendente do amor na vida da gente, na alma da gente, no poder da gente. A primeira coisa que o amor faz com a gente é que ela nos faz evangelho. Hoje de manhã eu estava lá na ABC, compartilhando a palavra, a ceia, e a gente refletiu junto sobre o pão da vida, o Cristo, que rasgou o seu próprio corpo e se deu pão para os homens, e nos convida a comer dele e desfrutar dele, de maneira que o nosso organismo nos alimentar do Evangelho, do Cristo, de maneira que esse se alimentar dele nos faça evangelho também. A temática do pão da vida é assim: ele vem, desce do céu, se manifesta homem entre nós, e ele se dá como pão para todo mundo. E o milagre de Maria se multiplica na vida de todos os homens, de maneira que a gente come do pão. E é por isso que ele diz que só tem comunhão com ele quem comer do pão. A gente come do pão e a gente vira o pão, porque o pão dentro da gente, ele começa a ser parte de todo o nosso organismo, de toda a nossa vida. E ele começa a se entranhar na nossa maneira de ser e de viver, e influenciar a gente. O amor começa a influenciar a nossa maneira de tratativa com os outros. O amor nos faz pão para os outros. E quando você come do pão, você invariavelmente vira pão também. É a mesma coisa que ele disse à mulher samaritana: se você beber da água que eu tenho para dar, vai nascer de você uma fonte que vai jorrar para a eternidade, e que não visa saciar você, mas visa saciar quem quer que passe pela sua vida, por você. O evangelho tem esse poder transcendente. Você encontra o evangelho para si e por si, porque você precisa. Mas você, quando bebe do evangelho, quando come do evangelho, quando desfruta do evangelho, o evangelho começa a operar a partir de você. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus que não cabe em nós, o amor de Deus que não pode ser limitado no homem, mas ele começa a transcender do homem para quem vive com ele, para quem relaciona com ele, para quem comunga com ele, para o marido, para a esposa, para os filhos, para o vizinho, para o colega de trabalho, para o colega de faculdade. Assim é inevitavelmente o amor de Deus. Alexandre, eu conheço a Cristo, mas eu não me percebo uma pessoa amorosa. Cuidado, amado, porque talvez o teu conhecimento seja intelectual. Sim. Cuidado, porque talvez o teu conhecimento seja ainda superficial. A proposta do Evangelho é te mergulhar em Cristo, é você comer do pão, deixar o pão ser digerido por você. Não é você simplesmente ver o pão, mas comer dele,
se alimentar dele, fazer dele vida para você. E ele, invariavelmente, não é uma força que você faz, não é um esforço que você faz, mas ele naturalmente vai começar a fluir de você, porque o evangelho é assim, porque o amor de Cristo é assim. Contudo, eu gostaria de pensar com você, antes da gente terminar, em duas manifestações do amor de Deus para que a gente não se confunda. Uma delas é o amor que agrada a quem passa por nós, que alegra quem passa por nós. O amor tem essa característica da beleza, da vida, da alegria. Você se lembra que Jesus começa o seu ministério transformando água em vinho, devolvendo alegria a uma festa. Marca o seu ministério com isso. O amor é assim. O amor tem essa coisa de produzir alegria, porque todos nós sabemos o quanto é bom ser amado. Não é verdade? Quem é amado, se percebe valorizado, se percebe honrado, se percebe elogiado. O amor é uma bênção, é uma grande alegria. Essa é a primeira característica do amor. Essa é a primeira cara do amor. É o amor que dá ao outro alguma coisa, que agrega ao outro. Na verdade, amor é uma cruz, é dar a vida pelo outro, ponto. No amor que você não cobra, mas que você dá, que não pede, que não exige, mas que dá, que oferta, que doa, que alegra, que abençoa. Quando você lê Coríntios 13, você percebe que o amor é a simples prática de dar a alguém, de fazer a alguém, nunca para si, nunca recebendo alguma coisa ou com interesse de receber alguma coisa, mas com o propósito único de dar a alguém. Então, quando você pensa em amor, você pensa em um instrumento de favorecer a vida de alguém. Sabemos que Deus nos amou, como eu li, que ele entregou o seu filho por nós, então ele nos ama, ele agrega alguma coisa por nós. Essa é uma característica do amor. Eu queria abrir os olhos de você. Quando você lê Coríntios 13, você percebe essa característica em grande evidência. Mas eu queria abrir os olhos da igreja para discernir que o amor não se resume a isso. O amor não acaba nisso. O amor não é fofinho, apenas assim. O amor tem essa característica, ele faz isso, mas ele não se resume a isso. Existe a segunda face do amor. A segunda face do amor é o amor responsável. É o amor que ama o outro a ponto de transformar a vida do outro. E a segunda fase do amor não é bela como a primeira, não é agradável como a primeira, não é atraente como a primeira, mas é a segunda que faz a gente transcender. É a segunda parte do amor que faz a gente romper, que abre a janela, que amplia a consciência, que abençoa efetivamente, poderosamente o outro. Que segunda fase é essa, Alexandre? Que segunda face é essa, Alexandre? A face do amor responsável, do amor verdadeiro, o amor que trata com a verdade, o amor que instrui, o amor que disciplina, o amor que confronta. Isso também é o amor. E sem isso não há amor. A carta do autor de Hebreus, no capítulo 12, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas ele disse que você deve amar a disciplina. E ele fala do ganho da disciplina, ele fala da bênção da disciplina. A gente tem a ideia errada sobre amor, amados. Às vezes a gente enxerga amor em Coríntios 13, mas não enxerga amor em Hebreus 12. A gente percebe o amor que agrada, o amor que elogia, o amor que agrega beleza, mas a gente não percebe o amor na prática da confrontação, na prática da disciplina, na prática do dizer a verdade, na prática de alguém que vive ao teu lado e não aceita que você esteja na mesmice ou na mediocridade da sua carne ou dos planos de Satanás para você, mas de alguém que te ama de maneira tão intensa,
e tão poderosa que corre o risco de ser mal interpretado para te resgatar, para te salvar, para te abençoar, para te fazer romper. Como Jesus amou a Pedro quando disse a ele, arreda Satanás. Quando Jesus amou a Pedro, quando disse a ele que, se quisesse, ele poderia ir embora com os discípulos que abandonavam também. Quando Jesus amou aquela gente, quando entra no templo, chutando e batendo e chicoteando as pessoas. Quando um pai responsável ama o seu filho a ponto de repreendê-lo como um pai e não tratá-lo como um bastardo. Deus disse que se você está sendo repreendido, é porque você é filho e não bastardo. Então você deve amar isso. Esse amor não é, como nenhuma forma de amor, resumido apenas a Deus, mas ele é dado por Deus a mim e a partir de mim transcende aos outros, transborda de mim para os outros. O evangelho produz na gente o amor que agrega, que alegra, que traz festa de novo, que traz sorriso nos lábios do marido, do pai, do pastor, daquele que elogia, mas o evangelho também nos traz o amor comprometido com a verdade. O amor que ajuda o outro a crescer, a avançar. O amor que confronta, que diz a verdade, que não abre mão do seu irmão, que disciplina quando necessário, que corrige, que leva à evolução, que leva à transcendência. O evangelho nos ensina a cuidarmos uns dos outros, com um amor que dá alegria, muitas vezes, que produz lágrima e que chora junto. Mas o evangelho é esse amor. O Senhor nos ajude, amados, a amarmos uns aos outros, como disse o texto logo no início de 1 João. Um amor que dá, que doa, que alegra, que disciplina, que confronta, mas amor, sempre, movidos pelo amor. Movidos pelo amor. A gente dá do nosso dinheiro uns aos outros. A gente dá do nosso tempo uns aos outros. A gente dá do nosso talento uns aos outros. A gente confronta uns aos outros. A gente disciplina uns aos outros e corrige uns aos outros. O Senhor nos ensine a amar. Beijo santo.